Olá! Hoje nós vamos mergulhar em um texto antigo que, segundo se diz, previu séculos de conflitos com uma precisão, olha, impressionante. Vamos usar essa análise para decifrar juntos a profecia de Daniel, capítulo 11. A nossa fonte é um capítulo bem enigmático do livro de Daniel. E não é uma historinha qualquer, não, hein? É uma profecia densa, super detalhada, que quase se desenrola como um roteiro para o futuro. Pensem só. O texto descreve um conflito gigantesco, que durou séculos, entre dois reinos rivais. A nossa missão aqui hoje é exatamente essa. Vamos agir como detetives históricos, usando as pistas do próprio texto para identificar os protagonistas dessa guerra antiga. Então, esse é o nosso mapa. A gente começa com a profecia inicial, depois vamos identificar os impérios em conflito, seguir as guerras entre as dinastias, até a chegada de um rei bem específico e, no final, levantar a questão: será que a história foi mesmo escrita antes de acontecer? A profecia já começa preparando o palco para um conflito que, olha, se estende por gerações. E os protagonistas? Duas figuras misteriosas, sem nome, o Rei do Norte e o Rei do Sul. Descobrir quem eles são é a nossa primeira tarefa. Certo, mas afinal, quem são esses reis? As pistas para a identidade deles estão bem no comecinho da profecia. Vamos dar uma olhada mais de perto? O texto nos dá uma linha do tempo bem clara. Começa com o Império Persa e, logo depois, prevê a ascensão de um rei valente, que é quase unanimidade entre os historiadores ser Alexandre o Grande. E o ponto crucial é que a profecia diz que o império dele não iria para os seus herdeiros, mas seria dividido aos 4 ventos. Essa divisão do império entre seus generais é o que prepara o tabuleiro de xadrez para todo o conflito que vem a seguir. E dessa fragmentação, duas dinastias principais surgiram como grandes rivais. Ao sul, governando a partir do Egito, tínhamos os Ptolomeus, e ao norte, controlando a Síria e a Mesopotâmia, os Seleucidas. Pronto! O mistério do Rei do Norte e do Rei do Sul está resolvido. Agora que a gente já sabe quem são os jogadores, a profecia começa a detalhar décadas e décadas de conflito. Vamos ver alguns exemplos que são bem impressionantes pela correspondência com a história. Primeiro, o texto prevê um casamento político. A ideia era criar uma aliança, mas a profecia já adianta, não vai dar certo. E a história registra exatamente isso. Berenice, uma princesa ptolomaica do sul, se casou com o rei Seleucida Antíoco II para selar a paz. Mas a aliança foi por água abaixo e, tragicamente, tanto ela quanto o filho foram assassinados. É um paralelo exato com a previsão. Mas a história não para aí, não. A profecia continua dizendo que um renovo das raízes dela, ou seja, o irmão dela, se levantaria para vingar sua morte. E é exatamente o que os registros históricos confirmam. O irmão da Berenice, Ptolomeu III, invadiu o Reino do Norte numa campanha de vingança, saqueou a capital e voltou para o Egito carregado de tesouros. O padrão fica muito claro. A profecia descreve um evento e a história parece que só vem preencher os nomes. A narrativa da profecia agora foca em uma figura muito específica, um rei do norte que ia mudar o rumo da história com sua astúcia e também com sua crueldade. O texto o descreve como um homem vil, que não herda o trono por direito, mas o toma com engano. Os historiadores não têm muita dúvida em identificar esse rei como o infame Antíoco IV Epifânios. E o mais incrível é que o texto detalha a estratégia dele em 4 passos para se firmar no poder. Primeiro, ele usa de intrigas para tomar o reino. Depois, se fortalece com um grupo pequeno. Em seguida, usa os saques de guerra para ganhar apoio popular. E, por fim, lança campanhas militares contra o sul. Cada um desses passos bate perfeitamente com as táticas políticas que a gente conhece de Antíoco IV. O reinado desse rei escala de uma forma dramática. Ele fica marcado por uma arrogância e uma agressividade sem precedentes na história da região. A característica que define esse rei é a sua arrogância extrema, que o leva a se achar maior que qualquer deus. E essa soberba toda se transforma em ações bem diretas contra a Santa Aliança, que era o povo de Israel, culminando na profanação do templo em Jerusalém, um evento histórico muito bem documentado. A profecia então descreve a campanha final dele, uma guerra contra o sul, uma marcha pela terra gloriosa. Mas aí tudo é interrompido. Boatos vindos do leste e do norte o deixam preocupado, forçando-o a recuar. E é nesse ponto que a profecia declara que ele chegará ao seu fim
e não haverá quem o socorra. Depois de percorrer quase 200 anos de uma história política militar tão detalhada, o que sobra para a gente pensar? O que realmente intriga aqui é um nível de especificidade. Não estamos falando de previsões vagas, genéricas, que poderiam se encaixar em qualquer situação. Pelo contrário, o que temos é uma crônica de eventos, de alianças, de táticas militares, tudo com detalhes impressionantes. Esse alinhamento tão preciso entre o texto e a história levanta uma questão fascinante, não é? Seria uma profecia genuína, como o texto se apresenta? Ou seria, como muitos estudiosos argumentam, a história escrita depois que tudo aconteceu, mas com uma roupagem de profecia? O enigma de Daniel 11 nos deixa com essa pulga atrás da orelha, refletindo sobre a natureza do que a gente acabou de decodificar.